Shalom Lekulam, a paz para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal, PR Eliezer Oficial. Eu quero propor a você algo nesta mensagem. Se você, ao final dessa mensagem, gostar do que foi dito, você concordar com o que eu falei, coloque lá seu comentário, pelo menos um comentário breve dizendo: pastor, eu concordo contigo. E dá teu likezinho lá, porque eu tenho a informação que o YouTube considera relevante o canal se o canal tiver muitos likes, muitas visualizações e muitos comentários. E aí o próprio YouTube então se encarrega de divulgar o canal. Como a minha intenção é propagar o conteúdo desse canal, que é o conteúdo da Palavra de Deus, você vai poder conferir aí, você que não conhece o canal. Então me ajude aí nesse propósito de propagar a Palavra de Deus. O tema de hoje é a divindade do Mashiach e Yeshua. Eu já estou afirmando no tema que Yeshua é o Mashiach de Israel, o nosso Salvador, e que ele tem a natureza divina. E eu quero provar isso no Tanar, nas escrituras hebraicas. O Tanar, para quem não sabe, é o que nós chamamos erroneamente de Antigo Testamento ou Velho Testamento. O Tanar tem os mesmos livros do nosso Antigo Testamento, só que termina com crônicas. E eu quero depois corroborar, né, esse conceito bíblico de que Yeshua é o Mashiach de Israel. Ele tem a natureza divina, ele tem atribuições divinas, porque alguns judeus, ainda que acreditam que Yeshua é o Mashiach deles, eles dizem que ele não é Deus. Mas isso não concorda com o que as Escrituras falam acerca do Messias. Ele tem a natureza divina sim. Eu quero provar isso primeiramente no Tanar e depois mostrando também na Brit Hadashah, que é o que nós chamamos de Novo Testamento também erroneamente. Esta divisão de Novo Testamento, Velho Testamento, isso foi feito pela Igreja Católica Romana. Isso não condiz com o propósito, o plano de Deus. Eu vejo a Bíblia como uma revelação linear de Gênesis e Apocalipse e gradativa. Glória a Deus. Vem comigo. Pegue aí a tua Bíblia e acompanhe os textos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, um texto bastante conhecido, que fala do nascimento virginal do Mashiach de Israel, concordando, tendo consonância com Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, o Senhor promete de que da semente da mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, que é Satã. Ou seja, quando ele usa a expressão da semente da mulher, ele exclui a semente do homem. Esse que nasceria apenas do óvulo da mulher. Como aconteceu com Miriam, mãe de Jesus, o anjo chega a ela e fala para ela que ela ia gerar, e ela diz: como isso pode? Se eu nunca entrei a homem nenhum entrou a mim. E o anjo Gabriel diz para ela que o ente querido que dela ia nascer ia ser gerado pelo poder do Altíssimo. A sombra do Altíssimo cobriria e ela então ia gerar. O nascimento virginal do Messias vem desde Gênesis 15, passa por Isaías 7,14 e tem seu cumprimento lá no livro de Mateus, no nascimento de Yeshua, Hamashiach, o Mashiach de Israel. Glória a Deus. Se você acredita nisso, põe teu likezinho aí. Glória a Jesus. Eu não quero entrar aqui na discussão da palavra hebraica que aparece ali, no capítulo 7, 14, que é traduzida por virgem, a palavra alma. E alguns judeus dizem que a palavra alma não se refere a virgem, mas isso não é verdade. De repente, num outro vídeo, eu possa falar sobre isso. Então, eles dizem que a palavra que Isaías deveria usar, se ele quisesse dizer que era uma virgem, seria a palavra betulá. Mas, em outro vídeo, eu posso mostrar a vocês que a palavra alma se refere muito mais, tem muito mais referência a uma virgem do que simplesmente a palavra betulá. Então, vamos ver. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Immanuel,
Não Emanuel, mas Immanuel. Como eu falei, não vou entrar na questão do sinal, nem da Virgem. Eles têm os seus argumentos, o pessoal do judaísmo, mas é muito fácil de refutar. Mas no momento eu quero me deter nessa expressão Immanuel. É composto da terminação in, que é com, nu, que é o sufixo da palavra arnarnu, que é nós, e el é Deus. Então por isso é traduzido Deus conosco. Não seria o nome dele no sentido de nome de nascimento, de batismo, mas é uma atribuição. Porque o próprio Hashem, o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, Elohim, ele recebe vários nomes, mas não são nomes próprios, nomes pessoais como nós temos, né? São títulos que ele recebe para com uma tentativa de descrever os atributos de Deus, os seus atributos morais, né? Os seus atributos comunicáveis, incomunicáveis. Então é difícil você definir, né, Deus com uma palavra ou duas palavras, ou que seja 1000 palavras, né? Ele não pode ser definido, porque definir é dar fim. Então a gente pode apenas descrever ele de maneira muito limitada. Então, Immanuel é um título do Mashiach. O texto de Isaías 7:14, que significa Deus conosco. João diz que o seu cumprimento na vida de Jesus. Mas como os judeus não creem, não estou falando todos os judeus, mas principalmente os que não creem que Yeshua é o Mashiach, dizem que esse texto não está se referindo ao Mashiach e muito menos a Jesus. Mas esse texto fala da sua encarnação, o Deus que se fez homem. Está lá em Isaías 7:14, o Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9, versículo 6 de Isaías, tem uma expressão muito interessante também, quando ele fala, porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Fala da natureza humana dele. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Claro que ele não teria esses nomes todos que eu vou citar. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu quero só me deter no Deus Forte, El Gibor. Ora, fica bem claro que apesar dele ser um menino, ou seja, ele é homem na sua natureza, mas ele também é Deus. Isso está em Isaías 9, versículo 6. Eu estou tentando provar no Tanar, simplesmente, que o Mashiach, que nós acreditamos que é Yeshua, na verdade, Deus também na sua natureza. Glória a Deus. Em Zacarias, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim o texto: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Veja bem que aparece 2 vezes a tradução Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende. Há 2 senhores aqui. E interessante que aparece 2 vezes o tetagrama. Para quem não sabe o que é o tetagrama, são 4 letras hebraicas, 4 consoantes que compõem o nome de Deus, que tem a sua origem no verbo ser, seu radical no verbo ser. O tetagrama só é usado para o eterno. Mas não faz sentido Zacarias falar, disse o Senhor, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Então tem um Senhor, tetagrama, dizendo para Satanás, o Senhor, tetagrama de novo, te repreenda. Então aqui nesse texto já prova no Tanar, em Zacarias, que existe pelo menos 2, e depois a gente vai ver mais tarde que o Espírito de Deus,
o Ruach HaKodesh também é Deus, porque é o Espírito de Deus. Então, a questão da triunidade não é uma invenção da igreja, não é uma invenção do Novo Testamento, porque está inserido no próprio contexto do Tanar. Inclusive, no Shema de Israel, quando o Senhor mandou com que Moisés abençoasse a nação com a seguinte expressão: Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Echad, Senhor. Mas o interessante é que a expressão único ou Echad, é uma unidade composta. Moisés poderia ter usado a expressão Yahid, que é uma unidade simples, mas ele usa uma unidade composta. Ou seja, existe um ser, ou seja, uma natureza, e mais de um ser que tem essa mesma natureza. Como nós, por exemplo, seres humanos, somos muitos, mas temos a mesma natureza. Então, existe 3 que têm a mesma natureza, a natureza divina. Glória a Deus. Vamos lá para outro texto. A NVI traduz esse texto de Zacarias erradamente. Eles traduzem como se o anjo dissesse a Satanás: o Senhor te repreenda. Mas você, se você tiver acesso ao hebraico, você pode ler lá na tradução, na língua hebraica, em Tanar, que você vai ver que aparece as 2 vezes o tetagrama. Yod, Rei, Vav, Rei. E isso é muito interessante. Glória a Deus. No Salmo 110, ainda no Tanar, no Ketuvim, nos escritos, no Terrilim, Salmos, na verdade a palavra Salmo é Mismor. Terrilim é como é chamado a composição dos Salmos. No Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor. Aí aparece o tetagrama, se referindo a Adonai, Hashem, Elohim, Eolam, o Eterno. Disse o Senhor, tetagrama, a meu Senhor. Aí aparece a expressão Ladoni, se referindo também à natureza divina. Não é um Senhor como tratamento de respeito, não. É uma referência. As palavras aqui hebraicas estão se referindo à natureza divina. Aí ele fala: assenta-te a minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Então, disse o Senhor a meu Senhor, diz Davi. Ora, quantos senhores Davi tem? Jesus usa esse texto junto aos fariseus para perguntar aos fariseus o seguinte. Ele diz: bom, de quem o Messias é filho? Eles falam prontamente: é filho de Davi, ressaltando a descendência humana do Messias. Correto? Ele é descendente de Davi, humanamente falando. Só que Jesus, querendo ressaltar a sua origem divina, ou seja, mostrar para eles que o Messias também é Deus na sua natureza, o que ele pergunta? Citando o Salmo 110, versículo 1. Então, por que, Jesus pergunta, por que Davi chamou de Senhor o Messias? Aí ele diz o seguinte, em Mateus 22, 41 a 46. Estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Correto. Ele é descendente de Davi. Disse-lhes ele, disse Jesus: como é então que Davi, inspirado pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo, e a palavra traduzida por Senhor, lá no Salmo, é a correspondente para o tetagrama. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos os cabelos dos teus pés. Se Davi, Jesus pergunta, pois lhe chama Senhor, e aqui a palavra grega é Kyrion,
que é a equivalente para o tetragrama. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. A mesma pergunta eu faço para os judeus, que dizem que os judeus que creem que Jesus é o Messias e diz que ele não é Deus. Como explicar esse texto? O Salmo 110, porque alguém poderia dizer, não, mas aí você está citando aí o Novo Testamento, a gente não crê no Novo Testamento. Não, estou citando o Tanar. Estou citando o Salmo 110, versículo 1, e fazendo a mesma pergunta de Jesus, replicando a pergunta de Jesus para quem quiser responder. No Shema de Israel aparece também o tetragrama. Ouve Israel, o Senhor, tetragrama, nosso Deus é o único, raro, único Senhor, novamente tetragrama. Então, fica claro aqui que o Messias de Israel teria as duas naturezas. A natureza divina, que nós estamos tentando mostrar aqui. Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Está falando da cidade de Belém, Betlehem, da onde nasceria o Messias. Aí ele completa: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse que iria nascer em Betlehem, que ia reger a nação de Israel, qual é a sua origem? De José e Maria? Não. Desde a eternidade. E a gente pode ver isso com muita clareza na declaração também de Jesus para os judeus da sua época. Em João 8, 56 a 59, diz assim o texto: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Jesus estava 2000 anos depois de Abraão. Jesus está dizendo que Abraão o viu e se alegrou por isso. E aí, não é parte desse estudo aqui, Abraão viu a Jesus em vários momentos. No Pacto das Metades, lá no Monte Moriá, na parábola, né, que os escritores hebreus falam que é uma parábola viva, de Abraão e Isaac, ali no Monte Moriá, onde ele tem seu filho de volta, figuradamente, como se fosse a ressurreição. O filho dele morreu figuradamente e ressuscitou figuradamente, segundo os escritores hebreus. Ali, então, Deus fez uma parábola. E ele viu ali, exatamente ali, ele viu Jesus naquela parábola. E ele disse-lhe, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, Abraão estava 2000 anos antes, viveu 2000 anos antes dele. Como é que ele pode dizer que ele é antes de Abraão, a não ser que ele esteja querendo dizer que ele é Deus, que ele é eterno, que antes mesmo de Abraão existir, ele já existia. E a expressão aqui, eu sou, também tem a ver com o tetragrama. O tetragrama. Porque está relacionado aqui o verbo ser. Os judeus não pronunciam o verbo ser no presente, porque para eles somente Deus é, e eles estão corretos. Nós estamos, mas Deus é. Então, quando Jesus fala que ele é, eu sou, é porque ele está afirmando ser Deus, porque somente Deus é. Então, quando ele diz eu sou, ele está afirmando que ele é Deus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles pegaram em pedra para matar Jesus porque Jesus estava afirmando ser Deus. Eu vou mostrar isso mais adiante. Vamos lá. Agora, tendo como base alguns textos do chamado Novo Testamento, nós vamos provar também no Novo Testamento que Yeshua é o Mashiach de Israel.
No Novo Testamento isso fica ainda mais claro, porque a revelação é gradativa, desde o Gênesis ao Apocalipse. E a igreja foi revelada, a igreja daquela época principalmente, os mistérios que estavam ocultos, foi revelado aos principados e potestades pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus foi revelada à igreja e pela igreja ao mundo e aos principados e potestades, aos anjos de Deus. Isso está lá em Efésios 3, a partir do versículo 10. Em Jó, no capítulo 16 e 19, Jó, na sua aflição, ele pede a Deus um advogado. Ele afirma: o meu advogado está no céu. Ora, se Jó entende que tem um advogado no céu para interceder pela causa dele, quem é o juiz? O advogado não pode ser ao mesmo tempo o juiz. O juiz é Deus, é o Eterno. E quem é esse advogado que Jó, em outro texto, não nesse texto que eu vou ler, pede que ele ponha ambas as mãos em Deus e nele, para que possa mediar a causa de Jó, ser o seu advogado. Ora, para que ponha a mão nos ombros de Deus, para que ele possa ser um pacificador, um mediador, ele precisa ter a natureza de Deus, para entender Deus. E ter a natureza humana para entender o homem, para fazer um intercâmbio, a ponte, para que ele seja o advogado, o mediador. Então, naturalmente, o que Jó está pedindo, talvez inconscientemente, e falando do seu Machia também, prova que ele precisaria ter as duas naturezas. A natureza divina e ao mesmo tempo a natureza humana. Jó fala assim, Jó 16, 19, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Ora, tem mais de um, no tempo de Jó, no céu ele não está falando de anjo nenhum, mas ele está falando daquele que mais tarde, Paulo, escrevendo a Timóteo, por exemplo, fala que só existe um mediador. Um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E aí a gente vai falar da natureza humana de Jesus depois. Em 1 João, na epístola, ele vai falar exatamente sobre isso que Jó acabou de citar, quando ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No tempo de Jó, ele estava lá, na forma divina. No tempo de João, ele já veio, se fez homem, e voltou para lá como homem. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso mais adiante também. Então, aqui em consonância Jó com João, nós podemos ver essas duas naturezas. Referência em Romanos, capítulo 9, versículo 5, Paulo fala abertamente, dos quais são os pais, falando daquilo que os judeus receberam como herança da parte de Deus, e ele fala dos quais os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, aí ele fala da natureza humana dele, o qual é sobre todos, vírgula, Deus bendito eternamente. Amém. Ele ressalta a natureza humana de Jesus. Uma das coisas, das dádivas de Deus que Israel recebeu, ele vai falar nos versículos anteriores, Israel recebeu a Torá, recebeu o culto, recebeu os patriarcas e o Cristo, o Machia, segundo a carne, que é sobre todos. Aí ele diz, Deus bendito eternamente. Então fica claro que Jesus, que Yeshua, é Deus em sua natureza. Colossenses 2,9, ainda o apóstolo Paulo ele fala assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, em poucas palavras, Paulo mostra as duas naturezas. Esse tem um corpo, mas é
plenamente divino. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em entender essa doutrina e procura um malabarismo teológico para tentar explicar de maneira diferente do que eu estou explicando, mas a gente não pode fugir, a gente tem que entender o que a Bíblia diz, e se a gente não entende completamente, cavar mais fundo a fim de buscar as respostas. Veja que o verbo está no presente. Ele fala, porque nele habita. Ora, Jesus já tinha ressuscitado, sido glorificado no seu corpo e já tinha ido assunto aos céus, arrebatado aos céus, e estava à direita de Deus. Então ele está falando do Cristo glorificado, que estava na sua plenitude, tanto como homem como Deus. Ele é pleno homem, pleno Deus. Ainda, Paulo, em Colossenses, na mesma carta, ele afirma que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele diz que tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Então, ele criou tudo e criou para que ele pudesse ser o grande governante desse universo que ele criou. Colossenses 1, do 13 ao 19. Veja que eu estou fornecendo a vocês bastante textos, para que não fique dúvida. Não é uma doutrina que tenha versículos espalhados, ou 1 ou 2 versículos apenas, não. É algo que com muita frequência aparece nas Escrituras. Eu citei apenas alguns textos do Taná, do nosso Antigo Testamento, mas tem muitos outros. Só que no Taná ele está meio que escondido, né? Mas aqui no Novo Testamento está bem mais aberto. Por quê? Porque a Brit Hadashah, o Novo Testamento, nada mais é que o descortinar daquilo que estava oculto. Diz assim, Colossenses 1, do 13 ao 19. O qual nos tirou da potestade das trevas, falando de Jesus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aliás, né? Deus fez isso. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem, ou seja, no Filho do seu amor, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então está falando dele. A remissão dos pecados. O qual, ainda falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. O primogênito aqui não significa que ele foi o primeiro a ser criado. É primogênito por posição. Ele é o grande cabeça da criação. Por quê? Paulo vai explicar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. As visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Está falando aqui de hierarquia angelicais. Aí ele completa o versículo. Tudo foi criado por ele. Os anjos, o mundo invisível, o mundo visível, o planeta, o universo. Tudo foi criado por ele e para ele. Não há dúvidas de que ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas. Falando de Jesus, como ele afirmou ser antes de Abraão. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele não só criou, ele não só é antes de tudo, mas ele também sustenta todas as coisas. Ele é cabeça do corpo da igreja. O princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Glória a Deus. Textos como esse, se você disser que não acredita que Jesus é Deus, simplesmente eu vou lamentar porque você ainda está cego. Mas esses textos seriam suficientes. Mas vou citar mais. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Deus e ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de João 5, 20 e 21, diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Só essa expressão Filho de Deus já denota a sua natureza divina.
Então João diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, pronome demonstrativo, falando de Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí ele recomenda aos seus destinatários que se guardem dos ídolos, porque ele está falando do verdadeiro Deus, que é Jesus. Então é como se ele dissesse: adorem a ele é o verdadeiro Deus, se guardem dos ídolos, porque os outros são falsos. Ainda no Evangelho de João, numa discussão com os fariseus, no capítulo 10 de João, versículo 30 ao 36, Jesus afirma para eles, eles entendem a afirmação de Jesus, que o Pai e ele são um. Em que sentido eles são um? São um em natureza. Não apenas em propósito, mas em natureza. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele está afirmando ser Deus. E os judeus entendem isso e querem matá-lo. Veja bem o texto. João 10, Evangelho, versículo 30 ao 36. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. E qual é a blasfêmia? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam. Eu e o Pai somos um, significa que ele está dizendo que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, na Torá? Eu disse, sois deuses? Isso está escrito nos Salmos. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque disse sou filho de Deus? Então fica claro nesse texto que Jesus próprio afirmou ser Deus e eles entenderam. Então, ou você admite que Jesus é louco, sendo homem afirmar que é Deus, ou de fato ele é Deus, não só por causa daquilo que afirmou, mas por causa daquilo que ele fez, porque ele falou para os judeus. Vocês têm que olhar para as minhas obras, porque as minhas obras elas são condizentes com as obras do Pai. Jesus afirmou no livro de João por várias vezes o que ele fazia imitando o seu Pai. Ele não fazia nada de si mesmo. Em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 ao 11, fala da encarnação de Deus. Deus encarnou. Yeshua é a encarnação de Deus, o Mashiach de Israel. Diz assim, Filipenses 2, 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai falar da sua grande humildade, da sua capacidade tremenda de se humilhar. E essa humilhação consiste em que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou. E se esvaziou, se tornou homem e morreu a morte mais humilhante da época. Morreu como malfeitor. Então vamos lá, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus, sendo em forma de Deus, antes ele estava lá no céu com o Pai, na sua natureza divina, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A palavra aqui, traduzida por usurpação, é a palavra grega harpagmos, que significa apegar-se, apoderar-se. O que Paulo está dizendo é que ele não quis apegar-se ao fato de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus quando se fez homem. Porém, ele não se apegou a isso para poder vencer e cumprir a obra expiatória. Ele precisava vir como homem, viver como homem, morrer como homem, ressuscitar
se assentar à destra do Pai, onde ele está. Ele precisava vencer Satã, o sistema, como homem, porque senão seria covardia. A covardia, ele como Deus, ter que lutar contra Satã. Então ele, assim como Adão pecou, Satanás conseguiu enganar um homem, venceu no Éden um homem, assim um homem também venceu a Satã, o último Adão, Yeshua, para poder propiciar o caminho de volta para Deus. Então, Paulo está falando da sua grande humilhação, que ele sendo Deus se fez homem. Versículo 7. Mas se esvaziou. Se ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se esvaziou. E realmente é abrir mão de muita coisa. Você sendo Deus, se fazer homem. E sabendo, dentro da proposta de Deus, de que ia ser humilhado, ia passar por todo tipo de provação e até culminar na sua morte humilhante na cruz. Mas esvaziou-se, que a palavra grega esquenossen, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele não era homem, era Deus. Mas ele se fez homem, sem deixar de ser Deus. É bom que se lembre isso. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então ele veio com um propósito. Ele encarnou o Emmanuel, se fez homem, habitou entre nós, para poder cumprir a obra expiatória, porque a exigência de Deus é que um morresse, para que todos pudessem ter a oportunidade de serem salvos. É o pecador, é o justo morrendo no lugar do pecador, para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, porque ele se humilhou muito, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ao contrário de Satã, que sendo anjo quis um patamar elevado, querendo chegar ao status da semelhança de Deus, aquele que na sua forma divina é Deus, fez o caminho ao contrário, se humilhou. Satã se exaltou, quis usurpar, quis se apegar ao status divino. Ele quis a glória de Deus, ele quis uma posição de destaque, ele quis ser adorado, como ele sempre faz até os dias de hoje. E com isso ele caiu, e caiu feio, caiu muito de Hillel, que é a luz que brilha na luz, o brilhante, passou a ser o príncipe das trevas. E como diz Ezequiel, diz Isaías, o que ele almejou galgar as alturas, ele foi abatido até as profundezas. Bom, vamos lá. Yeshua, é dito por João que Yeshua é a palavra. Yeshua é o verbo. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o que aconteceu com o verbo, com a palavra? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus junto com o Pai, é o agente principal da criação. Porque Deus fez tudo com a sua palavra. Deus falou e logo tudo se fez. E no versículo 14 do mesmo capítulo de João, o que aconteceu com o verbo que estava lá com Deus e que é Deus? João diz, e o verbo se fez carne. Em consonância com o que eu já li de Paulo, né, e outros textos anteriores. E o verbo se fez carne e habitou. Emmanuel, habitou. A palavra aqui, habitar, faz referência ao tabernáculo. Ele tabernaculou, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade. Jesus veio como unigênito, morreu como unigênito e ressuscitou como primogênito. Porque a sua obra expiatória, a sua morte e ressurreição, gera para Deus muitos filhos. Após a sua ressurreição, quem crê nele passa a pertencer a essa filiação. São filhos de Deus também pela fé. Olha que afirmação muito interessante de Jesus, ainda em João. O João ele tenta provar que Jesus é o Filho de Deus para os seus destinatários. João escreve para a igreja e o propósito do Evangelho de João é provar que Yeshua é o Filho de Deus, portanto, que ele é Deus. João 8, 22 a 24 diz assim: Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes, Jesus dizendo, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, novamente, essa expressão só pode ser dirigida para Deus, porque só Deus morrereis em vossos pecados. Então Jesus está falando da sua origem, ele veio do céu. Os homens são terrenos. Mas este que se fez homem é Deus na sua natureza e veio do céu. Ele estava lá na forma de Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Tomou a forma humana, se fez homem, se fez servo e foi até a cruz, obediente. Glória a Deus. Se você concorda com isso, coloque o comentário lá. Coloque o likezinho. Apocalipse 2:8. Jesus dizendo, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último. Preste atenção nessa expressão. Que foi morto e reviveu. Está falando dele, Jesus. Essa expressão foi Adonai que disse, foi Hashem que disse. Foi o Eterno. Lá em Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja que ele relaciona a expressão primeiro e último com a sua natureza divina. Não é verdade que só Deus pode ser adorado? Mas Jesus aceitou a adoração. Volto a te perguntar, Jesus era louco? Como um judeu que cumpria a Torá? Será que ele aceitaria a adoração como homem, se ele fosse apenas homem? É claro que não. Ele aceitou a adoração. Em Mateus, ele foi adorado. Em alguns momentos ele aceitou a adoração. Em Mateus 2:1 e 2 fala do seu nascimento. Ali, os magos o reconheceram como Deus. E ele foi adorado. Depois, Mateus 28:8-9, ele aceita ser adorado. Ali em Mateus 2:1, quando os magos vão adorar, ele não tem como replicar os magos se ele não fosse Deus, né? Ele é uma criança ainda. Então ali os magos o reconhecem. Mas em Mateus, que eu vou ler logo em seguida, ele já é um adulto. E aquelas pessoas que vão adorá-lo se prostram diante dele, o adoram e ele aceita. E se alguém quiser dizer que esse termo aqui, adorar, não é bem adorar, mas é reverenciar, é mentira, porque a palavra grega ali é proskuneo. E é um termo grego usado somente para a adoração do verdadeiro Deus. Diz assim Mateus 2:1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, ou seja, Mashiach, ungido. A palavra Mashiach, ungido, faz referência ao descendente de Davi, faz referência ao rei de Israel. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o que? Adorá-lo.
a adorá-lo. Há uma coisa interessante acerca desses magos. Cerca de 500 anos antes, Daniel ele vai se tornar o chefe dos magos. E ele passa pelo governo de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, e chega a pegar Ciro. E 70 anos, pelo menos, ele liderou, foi líder dos magos. Então fica fácil compreender por que esses magos, no tempo de Jesus, tinham entendimento acerca de uma estrela que ia guiá-los até o Mashiach, e acerca do tempo do nascimento dessa criança. É a Daniel que o Senhor revela o tempo nas 70 semanas de Daniel, acerca da vinda do Mashiach. Então, provavelmente, Daniel ensinou a esses magos, a esses caldeus, acerca do Mashiach, da profecia de Números, por exemplo, falando da estrela de Jacó, e acerca do tempo. Então, 500 anos depois, eles devem ter passado de geração para geração esse entendimento, e no lugar dos sacerdotes estarem lá visitando o Mashiach de Israel, quem está é os magos lá da Babilônia. Muito interessante. No Mateus 28, 8 e 9 diz assim: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, ou seja, apressadamente, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saindo ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E Jesus não disse para elas, para que elas se levantassem e não adorassem, porque ele era um homem simplesmente. Não, ele é Deus. O testemunho de Tomé. Nós sabemos que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos após ter ressuscitado. E Tomé, depois de aparecer aos discípulos de Jesus e ser notificado que eles viram Jesus, ele fala: só acredito se eu vê-lo e tocar nas suas feridas. E aí Jesus aparece a Tomé e diz para ele: toca aqui e veja que sou eu mesmo, como está relatado lá em João 20, 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ainda que ele está vendo um ser humano, ele consegue perceber que por trás daquela humanidade existe um ser divino. E ele o reconhece como sendo seu Deus pessoal. Ele creu. Jesus falou: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus falou nesse próprio contexto aqui. Mas ele não rejeita a quem crê porque viu. Mas ele fala que mais é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas ele creu. Porque viu, mas creu. Porque Jesus vai falar: porque viste e creste, ele creu. Pedro também o chama de Deus e Salvador, em 2 de Pedro 1:1. O apóstolo Pedro diz: Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora o último texto que eu queria mostrar por hoje, que é fantástico, que é extraordinário, que revela as duas naturezas do Mashiach, a divina e a humana. Quando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Paulo despede a igreja de Éfeso, se despede, e deixa um conselho aos bispos da igreja. No versículo 28 do capítulo 20 de Atos, ele fala: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus. A igreja de quem? A igreja de Deus, vírgula, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Veja, a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Não. A não ser
que esse também, além de ser Deus, é homem. Por isso ter sangue. Ou seja, o que Paulo está falando é a respeito de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja de Deus. Que ele, quem foi que resgatou a igreja com seu sangue? Foi Deus Pai? Não. Foi Deus Filho. Então, se você acredita como eu, põe um likezinho aí, escreve no comentário, pastor, eu acredito, faça algum comentário acerca desse estudo, propague esse estudo, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que essa verdade possa ser propagada aos 4 cantos da terra. Eu posso estar ambicionando muito, mas isso é possível pela internet. Mensagens como essa chegar, pelo menos no mundo em fala português. Deus possa abençoar você, Baruch Hashem, Lehi Traot, até a vista.